Sidão é um cara que é natural de São Luís, né, do Maranhão, mas que tem as suas raízes familiares ali linkadas num quilombo no interior do estado, no quilombo do Mondego. O nome do quilombo chama Mondego, e ele é muito próximo de um outro quilombo chamado Frechal. Então eu tenho, tanto na família par de pai quanto par de mãe, as minhas bases fincadas nesses dois quilombos, né? E aí, em algum momento dessa trajetória familiar, os meus avós vêm para a cidade em busca de, enfim, de emancipação econômica, né? Enfim, buscando melhoria de emprego, de vida. E aí a gente cria nossa base naquela cidade ali de São Luís, que é na capital. Então é um cara que, como todo nordestino, tem cultura e práticas nordestinas, e a gente se apega bastante com isso. Gosto muito de reggae, enfim, que é uma coisa muito peculiar de São Luís do Maranhão, né? Então a gente gosta muito, as nossas famílias, isso vai perpetuando, vai passando de pai para filho. É um cara sempre atento às coisas que estão acontecendo no mundo, aos problemas de patologia social, e tudo que envolve, né, o contexto da sociedade do homem e da mulher negra, né? Então estou sempre muito atento a essas questões. No geral é isso, antiquado para algumas coisas, liberal para outra, enfim, né? Um pouquinho de tudo, acho que é um ponto de equilíbrio legal aí. Eu, assim, comecei a fazer esporte desde muito novo, assim, acho que com 4 anos eu já começava ali a dar os meus primeiros passos no cenário esportivo. O esporte, inicialmente, meu pai sempre foi atleta, ele fazia atletismo e jogava futebol, né? E ele serviu no exército muitos anos e ele fazia atletismo, corria 100 metros rasos, né? Então eu nasci vendo meu pai correr 100 metros rasos e jogar. Ele é lateral direito, né? Ainda joga hoje na pelada de coroa dele lá. Então a gente sempre viu ele muito ativo no cenário esportivo. Então aí com mais ou menos uns 4 anos, a gente começa também a enveredar por esses caminhos. Então a gente vai para uma pista de atletismo, a gente vai fazer futsal, e a gente passa por karatê, a gente luta um pouco de capoeira, todos os meus irmãos também, né? Meus outros 2 irmãos. Só que quando chega ali em meados dos meus 7, 8 anos, o negócio começa a ficar mais sério. Porque uma família mais humilde, mais pobre, a gente naquela época se dava, nos anos 90, começo dos anos 2000, se dava muita bolsa de estudos para atletas no estado, né? Então eu faço uma seletiva para poder fazer atletismo numa das maiores escolas do Maranhão, que é o Colégio Batista. É um colégio, inclusive, evangélico, cristão. E lá eu passo e praticamente curso, né, todo o meu histórico de ensino base lá, fundamental e médio, e sempre competindo e sempre jogando por essas escolas. Então a minha base vem do atletismo e do futsal, assim, do futebol. E enfim, então eu passo pelo ensino fundamental, depois vou para o ensino médio, sempre ganhando jogos escolares, indo jogar em jogos escolares brasileiros, Olimpíadas, e sempre com atletismo e futsal. Até que em 2009, 2008, eu conheço futebol americano, e aí o resto é história, né? Culturalmente, nós temos o esporte como uma ferramenta de ascensão social, né? O negro, ele enxerga isso, né? E não sei se necessariamente isso vem em primeiro lugar na nossa cabeça, mas culturalmente sim. O esporte é uma ferramenta de ascensão social para a população periférica e negra especialmente. Basta a gente ver nomes históricos no Brasil, como o próprio Pelé, por exemplo. Era um cara de Três Corações, Minas Gerais, muito pobre e que se torna o rei do futebol. E por aí tantos outros. A gente pode falar de Romário, Ronaldinho Gaúcho, estou falando de pessoas mais comuns. A própria Janete, no vôlei, Isiane, que é maranhense, inclusive jogadora de basquete, jogou na WNBA e tantos outros. Se eu for falar aqui, Fernanda Garay no vôlei, Fofão no vôlei, enfim, né, são nomes que não acabam mais. Então, sim, a priori, o esporte ele é uma ferramenta de ascensão social, né? Ele faz com que a pessoa que é muito pobre veja nele, enxergue nele uma possibilidade de mudar a história da sua família, sua trajetória, né, que não se apresenta de outra maneira, ele não consegue ver de outra maneira porque não tem solução onde ele mora.
Então, quando eu era criança, eu imaginava que eu ia ser o Asafa Powell. O Asafa Powell foi um grande jamaicano antes do Usain Bolt. Eu corria 100 metros. Eu queria ser o Asafa Powell. Negrão, correndo. Né? E eu falei assim, pô, eu posso dar o dinheiro que minha família precisa através desse esporte, por exemplo. Então é isso que você vê, né? E isso são referências, isso é uma representatividade. Só que isso não se traduz em suma, né? Isso não se traduz no total do que a gente vê. Só um espaço amostral, a minoria que consegue vencer através do esporte. Só que o esporte tem outros ensinamentos, né? E é isso que o poder público precisa entender, que através dessas políticas sociais, essas políticas públicas de base do esporte, você tira pessoas da zona de criminalidade, da zona de marginalidade, né? Pessoas que estão ali muito tendenciosas a enveredar por um caminho errado. O esporte pode ser um agente transformador. Né? Então, às vezes, falta a compreensão do poder público e, principalmente, a vontade de querer fazer. Né? Eu acho que esse é o caminho. Quando as escolas, quando o Ministério da Educação e quando as autoridades aí do poder, especialmente do poder legislativo, começarem a entender que o esporte, ele, como eu citei ainda há pouco, ele é uma ferramenta pedagógica, né? Ele consegue educar, ele consegue transformar, você consegue ter pessoas disciplinadas, pessoas com a consciência de que na vida nós vamos ter momentos de vitória e derrota, né? Você traz indivíduos mais concisos, indivíduos mais coesos do que é o sentimento de perder e ganhar, porque isso nós vamos ter ao longo de toda a nossa vida, até o dia que nós morrermos. Então eu acho que o efeito pedagógico do esporte é que não tem aplicabilidade hoje em dia no cronograma, sabe, da educação básica. Primeiro de tudo, assim, o lance da consciência negra, ele tem que ser entendido como um momento de reflexão, né? Eu acho que o fato de ter virado feriado no estado de São Paulo é até uma antecipação em relação a alguns estados do Nordeste que já deveriam ter aderido a isso, especialmente Bahia e Maranhão, por ter as maiores populações negras do Brasil, né? Mas aí, por motivos políticos, sociais, enfim, ainda não tiveram a chance de ter esse feriado. É um momento de reflexão e, basicamente, nós temos que entender que todo o processo de escravidão no Brasil teve desdobramentos, né? E esse momento especial em que a gente para no mês da consciência negra e no dia em si, é para que a gente possa refletir e discutir acerca desses desdobramentos. Porque muita gente acha que há 130 anos atrás, né, quando foi escrita, aliás, sancionada a Lei Áurea, os problemas acabaram ali, né? E muito pelo contrário, esses problemas eles começam a ter consequências muito mais severas, né? Em todas as camadas da sociedade. Então, assim, eu acho que essa data é um marco para que toda a população, e não só a população negra, possa se conscientizar, refletir acerca de tudo o que tem acontecido. E aí eu estou falando da cultura, eu estou falando do folclore, eu estou falando da economia, eu estou falando da sociedade de pessoas negras e pardas desse país. Não tem como a gente falar de racismo estrutural sem falar um pouquinho do processo de abolição, né? Eu já ouvi de algumas pessoas próximas ali falando, vocês ainda insistem com esse assunto 130 anos depois. Cara, meu avô, que ainda é vivo, um dos meus avós, Augustinho, ele tem 96 anos, certo? E a Lei Áurea foi assinada há 135 anos atrás, ou seja, diferença de 40 anos. Então, agora nós estamos entrando na quarta geração pós-abolição. Então, é muito pouco tempo, é pouquíssimo tempo, né, de você liberto para que você pudesse ver uma vida que outras pessoas já tinham há tantos outros anos atrás. Então, é desproporcional, é desmedido, existe um hiato, uma lacuna gigantesca entre o que as pessoas pensam e o que de fato aconteceu. E existe uma frase muito clichê que fala que o povo que não conhece a sua história está fadado a repetir. Né? Então esse processo ele se arrasta durante muitos anos, especialmente aí tem historiadores que dizem que se arrasta por mais 50 anos até de fato começar a se ter cada vez menos mão de obra escrava, porque aí virou uma questão de honra do negócio. Então se eu te vender o meu café, não, foi mão de obra escrava, eu não vou comprar de ti, vou comprar do outro.
Então esse processo foi muito tardio. Então se eu levar tudo isso em consideração, esse período de 135 anos que eu falei no começo, se reduz para 80, se reduz para 90 anos, a idade exatamente do meu avô. Então são apenas 3 gerações. Então assim, é muito difícil falar em discursos meritocráticos, né? De que é só você ir lá e fazer que vai dar certo. Todo mundo faz, né? Porque o fulano passou no concurso, porque você não consegue passar, né? E isso é muito difuso, é muito complicado porque estamos em uma competição extremamente desigual. Temos que correr a mesma maratona, a mesma distância, só que vocês têm um carro, né? E a gente tem chinelas simples para correr. Momentos como esse e essa data é justamente para que traga-se a reflexão, né? Para que esses assuntos sejam amplamente discutidos. O racismo estrutural ele está presente em muitas questões. Então, por exemplo, hoje é muito comum a gente ver figuras, né, sendo representadas na televisão, atrizes, artistas, homens e mulheres negras também, tomando posse e espaço na sociedade. Nós temos hoje o ministro Silvio de Almeida, que é o ministro da Direitos Humanos, né, e da Igualdade Racial. Ele, pós-doutor, né, na área do direito, enfim, e estudou essa área social muito bem. Então isso é uma representatividade. A gente teve até um pouco tempo atrás, no Supremo, o Joaquim Barbosa. Então todas essas pessoas elas são frutos de ascensão social, mas elas são a minoria. E todas elas tiveram ajuda de alguma maneira, né? Bolsa e tudo mais para estudar. Porque sozinho não chega, é uma corrida muito discrepante, né? A gente não dispõe das mesmas ferramentas que a maioria da população dispõe. Então, a estrutura ela precisa ser combatida, né? Eu costumo dar um exemplo de racismo estrutural, que é uma coisa que é muito forte, assim. E aí eu sou casado com uma mulher negra também e a gente vive e compartilha essas coisas dentro de casa. Há uns anos atrás, eu estava fazendo um processo seletivo já para engenharia e eu tinha ido até a última etapa do processo seletivo. E aí a entrevistadora, né, a pessoa da RH lá da empresa, virou para mim e disse assim: Sidney, seu currículo é maravilhoso, você é uma pessoa muito bem relacionada, eu gostei muito de você, mas tem um problema. E na época, isso aí foi em meados de 2019, mais ou menos. E nessa época, eu já estava com dreads já, meu cabelo já estava mais ou menos, estava bem curtinho, mas já tinha dreads e já usava barba como eu uso hoje. E ela falou: só tem um problema. E aí você já imagina qual é o problema que ela está se referindo. Você vai ter que cortar o seu cabelo e a sua barba. Né? Se chegasse talvez um cara também de 1,90 m, assim como eu, mas tivesse assim os cabelos do Thor, os olhos do Thor, será que ela realmente pediria para esse cara cortar o cabelo e fazer a barba? Sabe? Sim, né? Porque você vai lidar com o público e tudo mais. Então isso é a estrutura. É isso que eu estou falando, né? É sobre essas coisas que eu me refiro. E aí prontamente eu levantei da sala e falei assim: muito obrigado, mas se a empresa tem esse pensamento, a empresa não merece um funcionário como eu. E eu não mereço trabalhar no lugar desse. Então muito obrigado, Deus abençoe vocês. Eu peguei e saí da sala e fui para casa, assim, extremamente chateado. Compartilhei com a minha namorada ainda, né? Na época, hoje esposa, e assim... eu tenho N exemplos para contar aqui e falta tempo, né, do que acontece. Então isso é a estrutura racista. Ela te impede de ascender a alguns lugares e de maneira velada. Ela é muito silenciosa e misteriosa, mas ela é pontual, ela é cirúrgica e precisa. Mas assim, existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que realmente querem ter práticas antirracistas e diga-se de passagem, somente não ser racista não é suficiente. É preciso ser antirracista. Porque não ser racista é o quê? Eu olhar uma injustiça e ficar o quê? Calado, sem fazer nada. Eu preciso ser antirracista, eu preciso combater também o racismo. Certo? Isso é muito importante que seja dito. Então existem 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que realmente, do fundo do coração, querem entender e se esforçam para fazer isso. E existe a galera que, vou resumir aqui, né? Fala que é mimimi. Pronto. E para mim, essas pessoas que dizem que é mimimi, eu não consigo ter um diálogo saudável. Porque falta letramento social, falta letramento acadêmico, falta inteligência para essa pessoa. Então, assim, eu não consigo gastar saliva com esse tipo de pessoa. Assim, eu já
estou com 30 anos, né? Então, ao longo desses anos aí, dessas 3 décadas, eu me deparei com várias situações em que eu fiquei tentando convencer pessoas que não queriam ser convencidas e não queriam entender sobre todas essas questões que a gente está falando agora. Então, esse documentário, esse momento aqui, é para a gente falar para as pessoas que realmente querem entrar na causa antirracista, que querem entender o poder disso tudo, que querem entender esse contexto e que valem a pena. Vocês entendem? Para essas outras pessoas, a gente não tem mais tempo para perder. Para esse tipo de pessoa, já tem lei. Aí aplica a lei. Exato, é isso. Eu, assim, no meu local de fala, né, eu sou muito preciso com isso e já fui muito mais maleável, mas hoje eu entendo que tem pessoas que não estão dispostas a conversar, tem pessoas que não querem saber e tem pessoas que insistem, né, nessa palavra de 3 sílabas aí que ganhou conotação nacional, especialmente nos últimos 5 anos, né, que é o mimimi. Então essas pessoas não têm, repito, nenhum tipo de letramento racial, nenhum tipo de letramento social e não vale a pena investir em diálogo saudável e sustentável com essas pessoas, porque elas sempre vão te ferir, sempre vão te machucar e elas nunca vão entender o contexto. Então é uma perda de tempo. Mas para as pessoas que, eventualmente, e é para elas que nós estamos falando, querem entender como ser antirracista e como ajudar, né, a propagar todo esse conhecimento e a entender como funciona a nossa cultura, a nossa religião, nossas raízes, elas são bem-vindas, são aliadas e é para isso que nós estamos promovendo esse momento de reflexão e é para isso que essa data é criada. A cultura, no sentido, é um conglomerado de práticas, né, que um determinado tipo de povo adota. Então, entender, por exemplo, as religiões e respeitar as religiões de matrizes africanas é de suma importância. A gente tem visto assim diariamente aí nas redes sociais e até de maneira física o jornal apresentando muitos cristãos atacando terreiros de candomblé, de umbanda, enfim, desferindo palavras de ódio contra essas pessoas e, cara, é a nossa cultura, é a cultura do povo negro. Então ela precisa ser respeitada. Ninguém está fazendo nada de absurdo e esse país é laico. Então, como Estado laico, essa premissa deve ser respeitada. As pessoas podem ter liberdade de culto, aonde couber isso, né? Nos seus terreiros, nos seus templos, que existe essa lacuna ainda a ser preenchida com a palavra respeito, né? Se eu fosse denominar, eu acho que essa frase seria perfeita. Eu acho que existe uma lacuna que precisa ser preenchida com a frase respeito, com a palavra respeito, para que nós possamos ter um equilíbrio, né? E a gente não possa mais ver episódios bizonhos como esse que a gente tem acompanhado aí ao longo desses últimos anos, né? De intolerância religiosa. Eu acho que o futebol americano, como esporte ainda em ascensão no país, né? Um esporte que tem pouco mais de uma década aí, né? Uma década e meia, mais ou menos. Com início em 2007, mais ou menos, né? Primeira partida oficial aí de pads. É um esporte em ascensão, como eu falei ainda há pouco, e ele sofre de alguns problemas que esses esportes mais velhos já sofreram e sofrem até hoje. Então, num panorama geral, né? Como é que eu enxergo tudo isso? Novamente, o negro mais como uma mão de obra do que com uma cabeça pensante. E a gente pode exemplificar para que isso ganhe força e faça sentido. Se a gente pensar na Série A do Brasileirão, de futebol, soccer, bola redonda, tá? Quantos treinadores negros tem na Série A? Fica a pergunta para o pessoal de casa, né? Que está nos assistindo, né? Se a gente pensar na liga principal de vôlei, na Superliga, quantos treinadores pardos ou negros, tá? Eu estou falando de pardos ou negros. Tem na Série A? A gente vai poder contar nos dedos. Na NFL, quantos treinadores negros? E olha que cresceu muito. Cresceu muito. Quantos treinadores negros tem na NFL? E, consequentemente, quantos treinadores negros, head coaches, tem nos times do Brasil? Mas dentro do campo tem o quê? Muita mão de obra. Running backs, linebacks, offensive linemen, defensive backs, certo? Aí, de novo, nós caímos na redundância do quê? Do racismo estrutural. Né? O negro sempre sendo usado como mão de obra. Mão de obra, mão de obra. Na hora de ditar as regras, na hora de fazer parte do corpo tático das instituições, do corpo estratégico, não. Fica lá no campo que lá é teu lugar.
Você é melhor com a bola na mão correndo do que pensando. Fica lá no teu lugar. Então hoje eu consigo pensar em alguns head coaches aqui, né? O coach Maurício, talvez no Remo Lions, o Medeiros, que hoje é running back do Manaus, mas já foi, eu acho que foi HC, se eu não me engano, no Black, em algum time do Sul, não estou lembrado. O Caião Pereira, né? Que é head coach do Instepos, né? O coach João, nosso coach aqui do Valeres, hoje está no desenvolvimento, nos ajudando no time principal também, já foi head coach de time de desenvolvimento, né? E alguns poucos outros aqui que me perdoem que eu não estou lembrando. Então, assim, são muito poucos, muito poucos. E quando a gente vai falar de presidente, isso fica mais distante ainda. Talvez o Ângelo, no Sorriso Hornets, que eu lembro aqui de cabeça, né? Então, eu estou falando do cenário nacional mesmo. Isso é um alerta, isso é uma chamada, né? E quando eu vou falar do flag feminino, do futebol americano feminino, é a mesma coisa, né? Pouquíssimas mulheres tomando frente nos programas, especialmente mulheres negras, porque essas mesmas é que estão no último escalão da sociedade, né? Essas são sempre as mais obsoletas, sempre estão de lado, sempre estão sendo deixadas de lado, sempre excluídas e sempre utilizadas como mão de obra, mais ainda do que os homens. Então, no final das contas, esses problemas eles são redundantes. Eles saem de uma... como eu falei, o racismo estrutural ele afeta as instituições. E se seu time é uma instituição, ele vai ter reflexo lá também. Então, o que a gente pode fazer é dar oportunidades, né? Existe muita gente qualificada, querendo uma oportunidade para fazer parte de corpo técnico. Muita gente qualificada querendo fazer parte de diretoria. Então, eu acho que a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente deve, inclusive, né? A começar por times que estão inseridos no contexto de uma população majoritariamente negra, como Cavalaria, por exemplo, que está na Bahia, né? Então, assim, eu acho que a gente pode caminhar o São Luís Sharks, por exemplo, que era meu antigo clube que está no Maranhão, certo? Eu acho que tem gente da diretoria, tem o Elano, tem o Campelo, que vão estar vendo esse vídeo, né? Que são, inclusive, cofundadores do time. Eu acho que nós, dentro desse cenário, nós, quando eu falo times que estão inseridos numa região em que majoritariamente a população é negra, devemos puxar esse bonde, né? Devemos puxar essa fila dessa inclusão. E o negro no esporte, para a gente tentar resumir aqui, ainda, como eu falei ainda há pouco, eu acho que ainda é muito visto como mão de obra dentro do esporte, mas hoje a gente sabe que todo o fator genético e todo o fator, sabe, de força e de velocidade agrega muito no esporte, né? Imagina o que seria futebol americano sem os negros. Hoje, sei lá, eu acho que no último draft aí, se eu não me engano, tem um dado aí de que a maioria mais de 60% dos atletas que foram draftados são negros. Então isso mostra todo o potencial atlético, todo o potencial para ser um big atleta, um grande atleta, né? O negro possui. Eu cheguei aqui há 2 anos atrás, né? 2 anos atrás, e fui muito bem recebido desde a primeira vez. Eu vim em 2021 para conhecer a cidade e, enfim, fui muito bem recebido pela diretoria, muito bem recebido pelos pares, né? Por torcedores, enfim, por pessoas que faziam parte do programa. E eu me sinto muito feliz, me sinto muito bem, né? O Valeres é um programa muito promissor, é um programa que já tem um modelo de gestão muito definido, que serve de exemplo para outros programas no Brasil inteiro. Como todo programa tem seus problemas, né? Nós, assim como todos os programas do Brasil e do mundo, não somos perfeitos, mas nós fazemos as coisas com sinceridade, né? Com o coração aberto. E isso que eu enxergo das comissões técnicas, sejam elas masculinas ou femininas, né? É isso que eu enxergo dos diretores, é isso que eu enxergo dos parceiros, dos patrocinadores, e a vontade e a liberdade de tratar temas como esse que a gente está tendo aqui agora, para que vá para os veículos de mídia do time, né, do programa. A gente fala sobre todos os assuntos, a gente tem liberdade para falar sobre isso, e acho que a gente não poderia estar no melhor lugar, né? E aí, representando a minha família, né, que se resume a eu e a minha esposa, nós não poderíamos estar no melhor lugar e no melhor momento, né? E aqui é esse melhor lugar e o melhor momento. E por fim, eu queria dizer uma frase, né, que eu já tive a oportunidade de falar para outras pessoas nessa data, em vários anos para trás, né, em vários anos diferentes,
E eu sempre gosto de mencionar essa frase. Essa frase ela ganha muito mais conotação e sentido nessa época, né? Que diz que nascer negro é consequência. Nascer negro é consequência, mas ser negro é consciência. Então, nascer negro é uma consequência óbvia de genética. Mas ser negro é ter consciência, é entender sobre todas as questões aqui que a gente falou, né? E assim reproduzir e guardá-las para si e empregá-las na sociedade em prol de um ambiente mais sadio para as nossas próximas gerações.